Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Drawing Noise, um local onde falamos de discos de boa música, com ilustrações a condizer. Nós hoje temos aqui um álbum histórico dos The Fall, Perverted by Language, aqui num espaço menina e moça, rodeados de álcool e livros. É verdade. algo que o Bukowski, não só o Bukowski ia gostar, mas o Marky Smith também em parte. Seguramente. Este álbum é apenas um dos tópicos que nos traz aqui, essencialmente os The Fall e o Marky Smith, e comigo tenho o John Marks, é o responsável, o fundador do blog Lista Rebelde, sobre o percurso, a memória de António Sérgio, um autor de rádio, que nos deu muitas bandas dentro deste universo alternativo, invulgar, em que os The Fall, digamos, são um dos cabeças de cartaz dessa longa lista de grupos que nós fomos conhecendo ao longo dos programas de António Sérgio. Na tua opinião, quão importante são os The Fall nesse percurso de 30 anos de música alternativa que recebemos desses programas? Ora, são muito importantes porque o som da frente, falando agora do programa que eu considero mais importante, não necessariamente, não pela qualidade, mas pelo tempo que decorreu, claro, e por ter sido relativamente aos Fall, portanto, decorreu naquela faixa em que os Fall se tornaram mais conhecidos do grande público. Isto grande é um eufemismo. Claro. O som da frente começou, se não estou em erro, em 82 ou 83, se não estou em erro. Sim. E esse disco que tu tens aí, que é o primeiro álbum onde entra a Brick Smith, culpada, a Yoko Ono do Marky Smith, como muita gente lhe chama. Portanto, os Fall vão ter o seu período mais popular, mais uma vez entre aspas, precisamente ali entre este disco, que é 83, e ali o final de 89, 90, que é quando ela sai da banda, não é? Sim. É quando a banda se torna, quer visualmente, quer musicalmente, mais próxima daquilo que poderia ser um grande público que nunca chegou a ser. Ora, isso no som da frente é quando os Fall que aparecem aí são precisamente os Fall na sua fase mais audível para o grande público, ou seja, os Fall do This Goes in My House, os Fall do Victoria, uma versão que eu não gosto muito particularmente, mas que passou bastante lá. Victoria, que álbum é? O Victoria é do France Experiment, se não estou em erro. Mas já na fase final da década. Sim, mas a Bricks ainda lá está, não é? E eu acho que é desse álbum. E tem também o It North, que é uma das minhas canções favoritas dos The Fall, ou seja, é uma altura em que a influência da Brick Smith, quer o Mark Smith que goste disto, de ouvir isto ou não, que ele já não gosta, já não ouve, não é? Mas quer ele gostasse ou não, é uma altura em que a banda se torna mais popular, se torna mais radio-friendly. Sim, mais acessível ao público. Exatamente. E esses temas passavam bastante no som da frente e passavam muito na tal Lista Rebelde, estas compilações que eram feitas pelos ouvintes do programa e também com a participação do Sérgio, ali a dar um jeito à coisa. Portanto, os Fall são de facto uma banda muito, muito marcante no percurso desse programa Som da Frente. Então, é curioso falar que esse período dos anos 80, que é a altura que eu conheço, de facto, eu penso que terei ouvido as primeiras músicas, o Creep, talvez do álbum seguinte, não deste, a primeira música que eu me lembro de ter ouvido no Som da Frente. É considerado, por exemplo, alguns assuntos que eu li num livro Excruciate, que fala sobre os The Fall, que até este disco é, digamos, a era dourada dos The Fall, a parte do experimentalismo dos The Fall, os seus tipos de discos invulgares e que o público vai reconhecendo aos poucos, atinge o limite antes deste disco. Portanto, a minha pergunta é, achas essa primeira fase mais importante que a década de 80 e mesmo a década de 90? Epá. Ora bem, deixa-me só fazer um prelúdio a isso tudo. Ouvindo os Fall, agora à distância, quando eu ouço os Fall, eu normalmente, quando me apetece ouvir a banda, eu vou buscar álbuns deste milénio já. O meu favorito desta altura será, sei lá, o álbum do ódio, que se calhar por causa disso, o Reformation post-TLC, não é? Em que ele desanca nos tipos que o abandonaram, ou a segunda versão deles, ele os abandonou a eles da banda.
Portanto, os Fall conseguem fazer isso. Eu consigo gostar de um som mais atual, em vez de ir buscar os clássicos, porque a nossa tendência é sempre buscar os clássicos, e se nós formos justos com o Marky Smith e com os Fall, seguramente, eu penso que haverá alguma razão para pensar que o período mais importante da banda, e aqui também temos de definir o que é importante, será o legado, e olharmos agora e vermos bandas de agora que estão a fazer um som muito próximo daquilo que eram os Fall e muito inspirados pelos Fall, onde é que eles foram beber essa influência? Foram estes discos a seguir ao Perverted by Language, os tais álbuns da fase pop, entre aspas, com a Brick Smith, ou foram aos anteriores? Provavelmente aos anteriores. Eu gosto de pensar que os Fall chegaram às pessoas não pelos álbuns, mas pelas canções. E esta fase que começa aqui, e que é começa aqui não, na verdade é uma fase que anda aos saltinhos, que é a fase da Rough Trade, que na minha opinião é muito injustiçada por parte do Mark Smith. Eu li alguns, mas não foi ele que citou, foi alguém que dizia que ele tinha deixado a Rough Trade, porque a Rough Trade, em 83, precisamente nesta fase, portanto, logo a seguir a este álbum, tinha apostado todas as fichas, todo o dinheiro que tinha na promoção dos Smiths. E ele tinha... Ele diz isso. Ele diz isso? Diz isso neste livro aqui no Renegade, que eu comprei há uns anos e que eu li antes de vir para aqui. Ok. Não tenho esse livro, mas vou comprá-lo seguramente. E então, portanto, eles apostam as fichas todas, porque aparentemente ele queria fazer uma coisa. Eu há bocado peguei no disco enquanto estávamos aqui a preparar isto, e eles falam aí atrás de um Perverted by Language bis. Portanto, aparentemente era um conceito de vídeo que ele queria que a Rough Trade apostasse forte, e eles meteram as fichas nos Smiths, o que só mostra que a Rough Trade tem bom gosto para o negócio. Não é? Por muito que custa o Marky Smith, e a nós, que somos fãs, eram tal. Os Smiths eram prioritários, eles nessa altura estão a começar, e houve logo a percepção que havia ali um fenómeno especial. Queria vender muito mais discos que os Fall alguma vez iriam vender. Pronto, mas se nós repararmos, os Fall, a sua relação com a Rough Trade é muito positiva para a banda, porque o primeiro álbum, onde eles atingem o número 1 nos tops independentes, e os Fall só conseguiram número 1 em tops independentes, a nível nacional. Não sei se alguma vez terão entrado no top 50, talvez 2 ou 3 vezes, não sei, não faço ideia. E eles entraram com o Grotesque em 1980, se não estou em erro, porque o Grotesque é o terceiro álbum, se não estou em erro, não tenho certeza. E nesse ano também, é isso, não é? Estou a ver aqui, sim. E nesse ano eles conseguem entrar também no número 1, curiosamente, com uma coisa um pouco híbrida, e que deve ter sido muito difícil de promover, que foi o Total Stern. E o Total Stern, se não estou em erro, era uma mistura de uma parte ao vivo e a outra parte, não sei se eram originais, se era uma compilação, mas eu penso que era uma compilação de temas, de demos ou uma coisa qualquer, não me lembro bem. E eles conseguiram o número 1 também com isso. Curiosamente. Não é da discografia, não é um álbum, não é da discografia oficial. Não é álbum de originais. É um bootleg, qualquer cada Não, é um álbum oficial. Rough Trade, sim, vais ao catálogo da Rough Trade, ele está lá. Okay. Portanto, eles conseguem 2 número 1s em 1980, graças à na Rough Trade. E depois tem este sucesso relativo, em termos independentes é um sucesso, é o número 1 para todos os efeitos, e esteve lá no top ainda muitas semanas. Com quem? Com a Rough Trade também. Sim, que eles regressam, têm 3 álbuns de primeiro. Exatamente. Que é o Slates, estou a ler aqui, o X Induction Hour e o Room to Live, em que eles saem da Rough Trade, mas voltam depois novamente com este aqui. E esses 3 discos, nenhum deles consegue ter o sucesso que têm os outros 2 anteriores, onde eles tinham estado na Rough Trade. Regressam, têm o problema, e eles saem e vão para a Beggars Banquet, onde estão lá quase a década toda, sim, o resto de 80, da não é? década de 80, sim. Ora bem, o que é que acontece? Mais nenhum álbum chega ao número 1, apesar de vários desses álbuns são muito mais amigáveis, chamemos-lhe assim, e terem muitas das canções que tornaram os Fall mais conhecidos, estão nesses álbuns, porque se fores ver a ficha do álbum, a Brix aparece aí atrás, mas a Brix o que faz coros numa canção. Canta uma canção e dá a guitarra numa outra também, só. Tem uma guitarra, eu não sabia disso. Sei que ela inclusive é acreditada, na canção que canta é acreditada como autora, porque acho que aquela canção foi feita a partir de um esboço de uma banda que ela tinha antes de ir para os Fall.
E então, depois ela entra e então, inclusive nas roupas, começa a ver as fotografias do New Musical Express da altura. Há uma mudança grande. O Mark C. Smith quase que se confunde com o Simon Le Bon, não é? Essa nunca tinha ouvido. Durante a preparação para isto, digamos assim, fui ouvindo aquilo. Okay. Os álbuns são bastante irregulares. Não Sim. se consegue ver o álbum em função dos gostos das pessoas, dependendo, que é subjetivo. Todos os álbuns parecem bastante irregulares entre si. Tem temas que gosto muito, outros que não gosto por aí além, outros que nem faz. Onde é que isto veio? Sim. Outros ele está ali a falar. E isso, eu acho que essa é uma característica que se estranha, mas acho interessante porque isso acontece ao longo de todos os álbuns dele, temos essa sensação. Achas isso propositado ou é da forma escrita dele, que é assim um bocado desconexa, um bocado atribulada? O Peel dizia uma coisa que tu já ouviste seguramente, que era o motivo que ele gostava dos Fall é porque eles eram sempre diferentes, porque eram sempre iguais, não é? Exatamente. Porque vai um pouco de encontro àquilo que tu dizias há bocado. Exato. E se tu fores ver, eu li uma entrevista com o primeiro vocalista dos Fall, o primeiro vocalista durante uma semana, não é? O Martin Brahma, não é? Em que ele fala sobre a banda e sobre mesmo a fase inicial, em que eles eram adolescentes, e ele diz que aquilo que eles ouviam, ainda antes de pensarem em ter uma banda, eram coisas como o Captain Beefheart, os Velvet Underground, presumo que os dois primeiros álbuns, não? Presumo porque de facto na altura, porque o tipo de música que o Marky Smith faz não procura muito a beleza, o arquétipo de beleza da canção pop, onde nós podemos ir buscar os Smiths, por exemplo. Ele não procura isso, e se tu olhares para os Velvet Underground, os Velvet, a partir do terceiro álbum, e mesmo no primeiro, há momentos em que se procura a beleza da canção pop. Depois eles falam dos Can, mas eu já não tenho grande capacidade para comentar, não sou músico, não é? Mas eles falam dos Can e da parte rítmica dos Can e a influência do primeiro... a repetição. Exatamente, o Repetition, não é? E que teria sido trazido não pelo Marky Smith, mas pelo primeiro baixista da banda, o Tony Friel. Sim. Aliás, curiosamente, eu li duas entrevistas de Marky Smith em que ele elogia, coisa que era muito raro nele. Ouviram um elogio. Ouviram um elogio de dois membros da banda, e são os dois baixistas, quer o Tony Friel no princípio, quer o baixista desse álbum, que é qualquer coisa Steve Handley, se não estou em erro. Esse teve muito tempo na banda. Teve 9 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, tempo, uma coisa qualquer, muito tempo mesmo. E ele elogia e diz que há uma grande responsabilidade desse Steve Handley, há um grande peso dele na musicalidade dos The Fall, e que essa musicalidade teria vindo da influência dos Can. O Marky Smith, quando eles começam, ele era o guitarrista, mas não sabia tocar, pelo fim de uma semana passou a guitarra para o Brahma, Martin Brahma, que foi aprender a tocar guitarra com o Tony Friel, com o baixista, e depois e ele começa a cantar porque é ele que escreve as canções. Exatamente. Ou seja, há da parte do Marky Smith, mas aparentemente, segundo diz o Martin Brahma, também dos outros, portanto, Martin Brahma, Tony Friel, a Una Baines, que é a namorada do Marky Smith, e que depois esteve com o Martin Brahma nos Blue Orchids, e que havia ali uma espécie de clube do livro, que custa um bocado, se calhar não custa muito, e onde vem não só a paixão pelo Camus, de onde vem o nome dos Fall, e da banda, não foi a banda anterior, o nome anterior da banda, que era... Outsiders, exatamente. Vem do Camus, mas parece que quem eles gostavam imenso era dos beatniks, dos poetas beats, portanto, do Burroughs, Ferlinghetti, dessa gente toda. Ou seja, eles gostavam da palavra. E o Marky Smith, penso que ele viu, se calhar, naquela aparição que muita gente fala do concerto dos Pistols em 76 no Free Trade Hall, aparentemente ele estaria lá também, e que de repente desata toda a gente a fazer. Toda a gente esteve lá. Eu acho que sim. Eu acho que tiveram lá 40 mil pessoas, que foi maior que o Live Aid. Toda a gente esteve lá. Toda a gente esteve lá. E aparentemente ele teria lá estado e viu, ora bem, esses gajos aparentemente não sabem tocar, ou não são propriamente os Barclay James Harvest, ou virtuosos, e se calhar eu posso pegar nisto e usar aquilo que eu de facto quero transmitir, que é a palavra, com ruído, uma banda sonora caótica, baseada no ruído, exatamente, é isso tudo. Sim, ele fala que apareceu nesse momento da explosão do punk, mas não se considera uma banda punk, os The Fall, e diz que
esse movimento punk, ao fim de um ano ou dois, deixaram de ter para dizer e passou a ser só uma estética. Sim. E vinham as pessoas de cabelo espetado, mas vinham os pais para buscá-los aos clubes. Era apenas uma estética vazia de conteúdo. E ele, como nós sabemos, o fundamental para ele era de facto os textos que ele escrevia. Daí ele ter aquelas mudanças todas da banda que houve, quantidade de membros. E eu reli isto, eu normalmente sublinho os livros à medida que vou lendo e até apontei aqui. Ele teve 41 anos, esta banda, basicamente entre os 19 anos dele que formou a banda e os 60 ou 60 quando ele morreu. Portanto, a banda confunde-se com a vida dele, sem sombra de dúvidas. 111 discos e 66 membros da banda. Isto não existe mais nenhum caso paralelo. Uma banda que existiu sempre com 66 membros da banda sempre a tocar. Sim. Só é possível uma circunstância desta, em que é alguém que faça barulho para eu falar. Sim. Existe algum paralelo, uma banda que tem mudado? Se eu não gosto de ti, tu vais embora. Claro. Porque tu não és essencial. Como aquela célebre frase também já conheces seguramente, que toda a gente conhece, que sou eu e a tua avó nos bongos, então somos os Fall. Pronto, isto mostra o respeito que ele tinha pelos outros músicos que estavam à volta. Sim, ele diz inclusive que quando te tornas um bom músico não serves. Ser um virtuoso não serves. E às vezes não é quando não gosto de ti, é quando passas a ter uma música muito bem feita, muito bonita, não é para os quando eu acho que tu não te enquadras aqui, sais fora. Isso aparece em 79, e 79 é quando os conservadores tomam o poder e aparece a figura da Margaret Thatcher, que ele gostava tanto, e ele e outros. Apesar de ele não ser, eu não o considero um elemento particularmente político, pelo menos não verbalizava muito isso. Não, teve oposições muito contrárias. Ele, por exemplo, criticava a Thatcher por causa, por exemplo, da gentrificação que houve em Manchester, mas apoiou na Guerra das Malvinas, por exemplo. Ele era um contraditório nisto, portanto, ele não era um político nesse termo que estás a dizer, mas tinha alguma opinião social sobre as coisas. Tinha, porque era sobre Manchester. Era de Manchester. Ok, era por causa disso. Acho eu. Agora, e então, nessa fase, tu vais encontrar vários músicos. É a fase em que, por exemplo, John Lydon avança com o primeiro álbum de Spill, se não estou em erro, 78 ou 79, por aí, e o Metal Box é de 79, o primeiro é de 78, se não estou em erro, ou seja, e o John Lydon é a cara do punk, ou seja, um tipo que está numa fase em que ele diz, o Mark Smith, que é uma fase, é algo ali muito estanque, mas de repente os Spill são uma banda que é considerada uma banda com um projeto muito arrojado, curiosamente também ligado aos Can, de quem o Mark Smith também era muito influenciado, porque o Ja Wobble, do Spill, depois acabou a gravar com o Olga Zukai e com o Liebetzeit e mais não sei o quê, gajos dos Can. Ou seja, há ali muita gente, mesmo grupos que depois tiveram uma dimensão maior, como os Clash, em que avançam muito rapidamente do segundo álbum, avançam para áreas mais rock and roll e ligadas ao dub e ao reggae e por aí fora, e no caso do Sandinista, um pouco mais arrojados também. Ou seja, rapidamente as bandas que acabaram por sobreviver saíram do punk, e eles perceberam isso. Isto que o Mark Smith se calhar diz, se calhar tem alguma razão. Não da forma como ele diz, porque ele diz da forma Mark Smith, são aqueles gajos que estão ali, não interessa nada. Não, eles fizeram, houve um momento zero, e depois houve muitas propostas de muitas bandas que saíram do punk e que se tornaram bandas com muito interesse para seguir e muito diversificadas. Quando entra essa fase do Perverted by, que começa com o Perverted by Language, que é a chamada fase da Brick Smith, as coisas parecem ter um pouco amansado o bicho, não é? E de facto assiste-se... Será a responsabilidade dela, digamos assim? Tem alguma... Parece que sim. Algum ascendente sobre ele? Sim. Depende de quem tu ouves falar. Se tu ouves falar dos críticos, se tu ouves falar das pessoas próximas da banda, outros membros da banda, sim. A própria Brick Smith é bastante condescendente com a forma como as coisas aconteceram com o Mark Smith. No entanto, quando se fala ao Mark Smith, quer da Bricks, aliás, ela acaba depois mais tarde para voltar à banda, ela sai da banda no final dos anos 90 e depois vem fazer um álbum qualquer mais tarde. Bem, mas ele diz que isso foi um erro. Foi um erro. Um erro também, não funcionou. Foi um date, correu mal. Mas depois ela forma uma banda, e essa banda grava um par de discos, penso que... Os Adult Net? Sim, talvez, eu confesso, não me recordo, mas ela tem essa banda. E numa fase inicial ela toca concertos essencialmente baseados em músicas de Fall,
E depois acaba por gravar um disco ou dois, não sei bem, pelo menos aqueles que eu tenho conhecimento. Nunca ouvi particularmente muita coisa da banda, portanto, coisas escritas por ela. Mas o Mark Smith foi muito violento. Eu li pelo menos uma entrevista dele em que o entrevistador confronta-o com isso, e o entrevistador é muito maltratado pelo Mark Smith por causa disso. Ele nas entrevistas parecia que estava sempre a fazer um frete e assim ali, chateado. Eu também não gostava muito de entrevistadores que iam para além do que era a música. Quando falavam de coisas pessoais, ele ganhava um bocado, ficava contraído por causa disso também. Se calhar teria que reconhecer que o facto de ele ter um problema de bebida, que ele dizia que não tinha problema nenhum, o único problema era como arranjar a bebida depois das 11 da noite, e ele achava que não era alcoólico, era bêbado, mas não alcoólico, bebia às claras, não bebia para esta mesa. E que isso por si só não ajudava a escrever. Isto tinha a ver com... Era um processo normal, ele pertencia à classe trabalhadora que gostava de sair depois do trabalho, porque ele achava que era um trabalho, visto? Isso já dizer é importante. E depois ia para beber uns copos. Sim. Que era o que ele gostava de fazer, não tem nada a ver com a parte criativa dele. Portanto, ele seria assim mesmo se não bebesse. Portanto, ele não considerava-se um alcoólico, era uma pessoa que gostava de beber. Portanto, provavelmente isso terá interferido com a relação com o grupo, em algumas tours, aquela nos Estados Unidos, para além de álcool, mais qualquer coisa, e houve... Há violência no palco, foi preso e por aí fora, ele substituiu a banda quase de um dia para o outro também. Nós sabemos também que essa identificação com a classe trabalhadora do norte de Inglaterra é muito forte porque, inclusive, e muito bairrista também, porque ele é de Prestwich, assim uma coisa qualquer. Portanto, aquilo fica no subúrbio de Manchester 100%. E há uma altura também em que eles partilham a sala de ensaios com não sei se são na altura os Vars ou são já a Joy Division, não sei bem, que eram de Salford, ou de subúrbio. E aparentemente... eles não gostavam uns dos outros, ou seja, eles na verdade admiravam-se, gostavam da música uns dos outros, e mais tarde isso veio acabou por não pelas palavras, não pela boca do Mark Smith, mas por outros membros da banda, mas na altura o registro que eles tinham era um registro de conflitualidade. Portanto, eles davam-se mal, não partilhavam palcos, mas partilhavam, curiosamente, a sala de estúdio. Okay. É curioso que digas isso, porque no livro, mais um livro do John Peel, que foi entanto morreu quando estava a escrever o livro, foi terminado pela mulher. Sim, eu tenho esse livro, sim. Exato. O Peel, a mulher dele diz que ele tem milhares de discos em casa, mas que havia uma estante só para os The Fall, porque era a banda preferida dele. Exatamente. Ele fez 24, 26 Peel Sessions, mas que se cumprimentou 3 vezes o Mark Smith. Verdade. E ele afastava-se de alguma forma da pessoa para não pôr em causa o relacionamento musical com o programa. Portanto, se calhar é isso. As pessoas idolatram o que ele fez, mas conseguem separar o artista da obra, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. É verdade. Mas na altura o Peel teve essa sensibilidade. Ele é uma pessoa, a obra dele é outra. Portanto, se calhar as pessoas que estão mais próximas dele não conseguem fazer a separação. E daí os problemas que ele teve com os membros todos da banda. É tal história, não conheço os teus heróis, não é? Podes não gostar daquilo que vais conhecer a obra. Exatamente. Claro. E nos dias de hoje há muitas vezes o revisionismo da obra em função de qualquer coisa que se venha a saber sobre o autor, que é uma coisa que eu acho extremamente desagradável. De qualquer das formas, voltando aqui ao Perverted by Language, que inicia, o álbum de facto introduz aqui a Brick Smith e inicia um período mais em que eles atingem um público mais abrangente, digamos assim. O John Peel é convidado pelo Jools Holland para o programa da Tube na BBC para fazer lá uma apresentação de bandas, e ele diz que não queria, que até prescindia do cachê para participar no programa, desde que pudesse escolher uma banda a estar ao vivo. E o Jools Holland diz: ok, está bem, então vão ser os The Fall. Os The Fall tinham meio de anos, mas nunca tinha aparecido na televisão pública, e ele tocam lá um tema que é deste álbum, que é o Smile, que é a primeira vez que eles aparecem ao vivo, está gravado, está no YouTube, o Smile, em que o público está em choque a ver ele a gritar Smile, Smile, e depois ninguém estava a rir, de facto. E é um momento da televisão, e de facto leva àquela velha máxima do Mark Smith, diz que quando tiveres de ver num concerto ao vivo, grita, que era uma característica que ele tinha, de andar ali a deambular e de vez em quando dar aqueles gritos. O Peel teve de facto bastante importância nessa fase dos The Fall e do Perverted by Language, e é reconhecidamente uma fase em que ele expande a sua música, inclusive vai muitas vezes aos Estados Unidos. É um disco de transição.
penso eu. A Bricksmith vê-se mais na estética nos concertos a partir daí, propriamente na criação deste álbum. Na altura que ouviste isto pela primeira vez, sentiste que estava aqui algum álbum especial ou era mais um dos 40 e tal álbuns de LPs que eles lançaram de originais? É isso. Era mais um numa sequência. Sim. Não consegues tirar um álbum, é este o meu. Dificilmente. Eu acompanhei os Fall mais pelas canções do que pelos álbuns. Exatamente. Não é? Deste álbum, obviamente, a canção mais emblemática é a canção que abre o álbum, o It Yourself Pizza, porque, inclusive, é o Peel, vamos voltar sempre ao Peel. O Peel, naquele programa da BBC, o Desert Island Discs, uma das canções que ele seleciona é essa. Mas eu, relativamente aos Fall, se eu tivesse de escolher um álbum, sim. Não é? Tu colocaste-me essa questão. Se eu tivesse de escolher um álbum, eu não escolhia um álbum, eu escolhia uma coletânea. Eu escolhia a coletânea de singles, não sei se é singles, é de temas, da Rough Trade, o Totally Wired, que, na minha opinião, é se calhar aquela que reúne as canções dos Fall, é só xixa. Portanto, não tem as tais canções que tu falaste há bocadinho. Como é que isto veio aqui parar? Como é que isto veio parar, não é? sim. Isto não existe. Está lá tudo. Está lá. Quem não conhecer os Fall, ou conhecer mal os Fall, pegue nessa coletânea, uma coletânea dupla, e está lá. É o disco que quando eu quero ouvir os Fall, é aquele que eu pego. Esse, ou o tal que eu te falei há bocadinho, vou buscar os Fall mais recentes, porque os outros já os ouvi 500 vezes. É como digo, eu não ouço esse álbum há mais de 30 anos. Porque trazem-me algo de novo, e esses sim. Agora, os Fall antigos, já passei por eles, acho é uma banda importantíssima, os discos são fenomenais, ouvi tantas vezes que já não volto lá. Okay. Os The Fall têm outra particularidade, que eles lançaram um álbum em 2017, o último álbum, se não me engano, agora está a falhar o nome, pouco antes da digressão que eles foram fazer. O Mark Smith já estava doente. New Facts Emerge, o último álbum dele, não sei se é de 2017, se é anterior. E o último concerto que eles não dão é aqui no Porto, no Art Club. Sim. Eles iam fazer aqui o concerto em novembro, é adiado para janeiro, e em janeiro, de facto, ele morre, 20 e tal de janeiro. A primeira parte era dos 10 Mil Russos, que é uma banda portuguesa aqui do Porto, que tem uma conotação com os The Fall no estilo de vocalização e até na utilização do ritmo do krautrock mais industrial, digamos assim. De facto, o concerto do Porto dos The Fall é o primeiro que eles não dão da digressão. Existia bilhetes à venda, eu comprei o bilhete inclusive. Chegaste alguma vez a ver os The Fall ao vivo? Sim, vi. Quantas vezes viste? Vi uma vez e penso que foi a única vez que eles vieram ao Porto, mas não posso garantir. Eu vi-os na Casa da Música, na sala pequena, lá de cima. Isso em que altura é que foi? Isso é uma boa questão. Isso terá sido na primeira década deste século. Passou completamente 2006, 2007. Na altura, a Casa da Música tinha uma programação em que mensalmente havia uma coisa chamada Clubbing. E foi no Clubbing que eles vieram. Foi? Ok. Não vieram à sala principal, vieram à sala secundária. À sala secundária, que não estava cheia, digo-te já. E também vi lá o Espera o Bu, outra banda que tem algumas similaridades no sentido ditatorial do dono da banda, vamos chamar-lhe assim. E eu vi lá os Fall. Tudo aquilo que nós sabíamos dos Fall estava presente, exceto a parte bélica do Mark Smith. Portanto, não houve confrontos, não houve nada. Mais domado sim, mas ele mexia, ligava e desligava instrumentos. Sim. Isso é o normal dele. Isso é o normal dele. Deambulava pelo palco e pronto, e era o Mark Smith, estás a ver? E vês, se tivesse entrado, caído ali, de repente, não dissessem o que é que estavas a ver, e eles estivessem com um saco na cabeça, tu sabias que era os Fall. Ok. Pois, esse tocar em pequenos clubes era uma das características. Ele não gostava de concertos em estados, grandes concertos, ele sempre tocou em clubes, proximidade com as pessoas, sempre era uma coisa. E eu penso que foi a única vez que ele tocou, pelo menos no Porto, em Lisboa, eventualmente, ou num sítio qualquer do país, eventualmente, não me recordo, mas no Porto penso que foi a única vez. Ok. Este álbum leva-nos a falar da capa do disco, e se há coisas que os fãs do Fall criticam nesta fase é a Bricksmith, mas temos que agradecer à Bricksmith a introdução do Klaus Kastenkiel, que fez esta ilustração, que fez este quadro, digamos assim,
Porque a Brick Smith andou na escola com o Klaus, a escola de arte nos Estados Unidos, e numa digressão que os de Fall fizeram, penso que a Chicago, aos Estados Unidos, e em Chicago conheceu a Brick Smith, e tiveram 2 concertos depois em Nova York, e na altura a Brick Smith foi ao ateliê do Klaus Kassenkiel, porque eles tinham sido colegas de escola, tinham tido uma banda a trio, a Brick Smith, o Kassenkiel e outra pessoa. Portanto, era uma pessoa ligada à música, ele trabalhava ao som dos The Fall, os Ramones, os Stooges, este artista plástico era fã já do Fall, e a Brick Smith aparece lá com o Marky Smith no estúdio dele em Nova York, e ele ficou assim, a olhar para ele e tal, e o Marky Smith gostou muito do trabalho dele, dos quadros que ele tinha lá pendurados, e disse: estou a fazer um álbum, o próximo álbum vais fazer a tua capa. Ele disse: sim, ok, isso é o que eu ouço todas as vezes, não prestou muita atenção àquilo, quer dizer, gostou do elogio, porque eu gostava da banda. Curioso é que passado meia dúzia de meses ele recebe um telefonema da Rough Trade, lá está, para fazer a capa. Ele ficou surpreendido e enviaram depois por correio algumas das maquetes das músicas que ainda não estavam finalizadas. Portanto, ele, com todo esse ambiente, o conhecimento que ele tinha da música dos The Fall, alguma coisa, a inspiração que ele foi ter das músicas da banda, e ele faz este quadro, é uma pintura a óleo, com uma dimensão razoável, 90% mais ou menos, e ele diz que não teve interferência nenhuma do Marky Smith, ao contrário de muitos dos casos anteriores em que o Marky Smith pegava-se muito com os designers. Ele não gostava de designers, gostava de artistas, mas não de designers. Há uma capa anterior do Grotesque, que é a irmã dele, Suzanne Smith, que faz a ilustração. Depois tem muita tipografia e coisas coladas e escritas por próprio Marky Smith, que achava que ele fazia as capas, não precisava de ninguém para isso. Mas ele aqui, lá está, confia na Brick Smith e no gosto que ela tem por este autor, ele também gosta e pede para fazer esta capa. É reconhecidamente uma capa marcante, marca esse período que falámos da década de 80, associa essa década a imagem do Kassenkiel aos discos dos The Fall, mas na realidade o Kassenkiel só trabalha entre 83 e 86, faz 5 originais, uma é este, outra é para o LP do Wonderful and Frightening World, também é desenhado por ele. O EP Creek também tem uma personagem que mais tarde é recuperado numa coletânea, e o Oh Brother e o Living Too Late, 2 EPs também até 86, portanto 2 álbuns e 3 EPs, portanto faz 5 quadros, todos a óleo. Ele normalmente não colocava o texto no próprio quadro, não escrevia os nomes, porque queria que o quadro funcionasse dentro de um objeto artístico, independentemente da sua utilização, sendo que este foi feito exclusivamente para isto. Ele tem aqui 2 personagens em diálogo, uma mais rica e um sem-abrigo, num fundo industrial, que será a zona industrial de Manchester. Ele nunca foi a Manchester, foi só a música, induziu isto. E percebeu que este diálogo era uma das preocupações do Mark na altura da industrialização dos arredores de Manchester, mas da gentrificação que estava a acontecer no centro da cidade de Manchester, já mesmo antes da entrada, aí sim, do Tony Blair, que vai destruir o centro de Manchester, digamos assim. Ele tem também responsável pelo póster da tour, o Perverted by Language Tour. É um póster que ele ainda hoje pode ser encomendado ao Kassenkiel por e-mail, manda um e-mail, ele assina o póster e envia-nos. Ainda podemos ter o póster assinado por este artista plástico, que tem um estilo de desenho, um estilo de pintura um pouco também caótica. Ele tem a utilização da cor, não torna os discos, não torna as pinturas mais bonitas, mas continua a ter aquele caráter dark dos discos dos The Fall. Ele, apesar deste impacto, ele depois fez para alguns mais discos, mais capas de discos, mas não se tornou um artista plástico para a indústria musical. Portanto, ele passou para aí 30 e tal anos, conta-se pelos dedos os discos que ele voltou a fazer. Após The Fall só fez este, eu não sei se foi depois de ser a Brick Smith que achou que o Mark deixou de contactá-lo. Posteriormente trabalhou com outros artistas plásticos que eu não acho o trabalho tão interessante, pelo menos o Pascal Lagrasse, que fez para aí 20 capas mais abstrato, mais iconográfico, que, quanto a mim, são umas capas mais anónimas, não têm este impacto que o Kassenkiel teve, que é um artista de origem dinamarquesa, mas que vive nos Estados Unidos, viveu em Espanha, Inglaterra. A mãe é portuguesa, da Ilha da Madeira, curiosamente. Fiquei a saber isso, porque eu troquei e-mails com ele antes de vir para aqui. E ele utiliza esta linguagem desta pintura a óleo, sempre personagens perturbados nas histórias, com problemas confusos. E se virmos a obra toda dele, tem muito disso. A obra do Kassenkiel tem muito disso. Personagens tortuosas
E será um autor que iremos falar, se calhar, a propósito de mais um ou outro álbum, aqui no Drawing Noise. Curiosamente, ele não tem nenhuma, ao fim de tanto tempo, tantas exposições, não tem nenhum livro que congrega a sua obra gráfica, o Custom Kill. Ele diz que já foi tentado isso várias vezes com várias editoras, está sempre em plano, nunca editam. Desde 80 que faz trabalhos na área gráfica, essencialmente pintura, que é uma pena, porque seria um livro que certamente eu compraria. O Custom Kill diz que saiu, eu na altura, quando lhe perguntei também porque é que ele não fez mais capas para álbuns de folk, a lógica que ele não mete a Brick Smith ao barulho, e ele diz que nós devemos sair quando estamos por cima, e que fez cinco trabalhos, neste caso para estes discos que eu falei há pouco, e que está muito contente com isso, e é um marco na carreira dele, mas que não tem intuito de ser um artista gráfico para a indústria fonográfica, digamos assim, a indústria de música. Ele é músico, é baterista, por aí fora. Este álbum é apenas um dos que iremos falar futuramente aqui em Drawing Noise. Eu, para terminar, vou perguntar ao John Marks se o nome escolhido pela banda The Fall, A Queda, que era uma pretensão de facto do Marky Smith, ao contrário do outro colega da banda, o Martin Brahman. O Martin. Não, o Tony. O Tony Friel, sim. Tony Friel, curiosamente, eles gostavam ambos de dois livros do Camus. Uhum. Ele preferia O Estrangeiro, que é o Outsider. Sim, exatamente. E o Marky Smith criou The Fall, A Queda. São dois livros do Camus, estranhamente. Eu acho que o primeiro nome acaba por ser mesmo de Outsider, só que depois eles viram que havia não sei quantas bandas com o mesmo nome e resolveram mudar para The Fall. E estranhamente o Marky Smith cede o nome, vai ser de Outsider, uma coisa que ele nunca faria se fosse a partir do segundo álbum, nunca faria. Ainda estava tenrinho nessa fase. Ele aceitou e de facto ele vê uma banda dos anos 60 que chama-se The Outsiders e ele, vai ser os The Fall. Curiosamente, o The Fall é um livro do Camus, tem aqui A Queda, que de alguma forma marca. Há sempre uma queda, qualquer linha, algum abismo em todos os álbuns do Marky Smith, que depois parece que é o último, todos os álbuns parecem ser o último, e que começa, de facto, tem um início em que é alguém que se vira para outra pessoa num bar e que diz que o empregado não está a perceber o que ele está a dizer e não está a perceber que quer um gin. E lá consegue convencer o empregado a dar-lhe um gin, e depois junta-se à mesa, leva o copo e junta-se à mesa e começa a conversar com essa personagem fictícia do The Fall. Portanto, temos aqui tudo, a queda, temos o bar, a bebida alcoólica. Portanto, isto era premonitório sobre este trajeto caótico, parece sempre em queda permanente dos The Fall, ou é apenas uma coincidência? Penso que é uma coincidência. Não sei. É difícil dizer. Teríamos de perguntar ao Marky Smith. O personagem é demasiado complexo, na minha opinião. Sempre que eu li alguma coisa, e não li assim tanta coisa como isso, dele, li coisas de outrem sobre a personagem. O mundo que ele vê e a forma como ele transmite a sua realidade é, por norma, completamente antagónica, mesmo nas mesmas situações, de pessoas, de testemunhas e de personagens que viveram muitas vezes em confronto com o Marky Smith. O que é normal que aconteça uma ou duas vezes, não é normal que aconteça sempre. E uma das coisas que eu acho muita graça, um episódio que eu acho muita piada relativamente ao Marky Smith, e que envolve duas personagens também com umas características muito peculiares, e dois músicos que eu aprecio bastante, e que é uma coisa que se vê na internet. Eu lembro-me de ter lido isso há muitos anos, nunca mais voltei a isso, mas lembro-me que fiquei com essa sensação na altura, que é a célebre conversa que foi promovida pelo New Musical Express entre o Marky Smith, o Shane MacGowan e o Nick Cave. E eu li a versão completa, e a ideia com que se fica é que o Marky Smith é o bully na sala, e ele torna a discussão completamente impossível, seja com quem for. O Nick Cave praticamente cala-se, interfere muito poucas vezes, e o Shane MacGowan tenta ser a parte racional e tenta argumentar de forma racional Portanto, isto era uma fase em que o Shane MacGowan ainda tinha as coisas... Quando o Shane MacGowan estava a funcionar. É a parte racional, alguma coisa está mal. Exatamente. E que sempre que o Shane MacGowan intervinha, e eles falam sobre muitas coisas, da literatura, a música, falam sobre muita coisa, o Marky Smith tem sempre uma posição contrária àquilo que é colocado em cima da mesa. Sempre.
Não é? E, pá, sempre. Epá, há aqui algo nele que me parece que é maior que a vida, maior que ele próprio, que talvez o comando é ele próprio, mas eu penso que será mera coincidência. Acho que não é isso a essência dos Fall. Que o move, claro. Muito bem. Falar de Marquis Smith dava para muitos programas, muitas horas, evidentemente. Neste caso falámos do Perverted by Language, que inaugura a parceria do Klaus Castenkeld com os The Fall, que iria ter mais 2 ou 3 anos e com mais trabalhos. Agradeço ao John Marks ter estado aqui a falar sobre esta grande banda e com um autor que temos que descobrir novamente. E vemos em próximas edições de Drawing Noise, onde falamos de discos com risco.